Quem aí não já se pegou no final do mês falando: Senhor, será que eu vou conseguir pagar todos os meus boletos esse mês? Então eu vou te dar aqui o manual para você mudar a sua vida. Tá aqui na minha mão, ó. É o livro do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre. Isso daqui realmente é um manual do que fazer para você se desligar desse pensamento de manada que realmente ele nos leva a viver um ciclo vicioso de trabalha, faz conta, paga conta, trabalha, faz conta, paga conta, trabalha, faz conta, paga conta. Robert Kiyosaki, aqui nesse livro, essa Bíblia, vamos dizer assim, das finanças pessoais. Ele ensina, ele fala sobre uma teoria que eu não sei se foi ele que criou, mas ele fala aqui no livro que é sobre a corrida dos ratos. Aqueles ratinhos que ficam correndo ali naquelas rodinhas, hamsters, né, de laboratório, ficam correndo, 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 mas o que? Nunca sai do lugar. Ele compara a nossa vida financeira a esses ratos. Corrida dos ratos. Trabalha, paga conta, faz conta, trabalha, paga conta, faz conta e você fica nesse ciclo ano após ano. Você não consegue se desvencilhar desses problemas. E na história do livro, ele conta de quando ele era criança, ele tinha o seu pai verdadeiro, que era o pai pobre, e tinha o pai do seu amigo, que ele vivia sempre junto, o pai do Mike, que era o pai rico. Ele se aconselhou desde muito novo com o seu pai rico, e ele foi fazendo essa distinção entre o que o pai rico fazia e o que o pai pobre fazia, o que o pai rico ensinava e o que o pai pobre ensinava. O pai pobre dele, que na verdade não era uma pessoa assim pobre, ele era PhD, era professor de universidade, então ele tinha um lucro acima da média das pessoas, mas ele não sabia o que fazer com seu dinheiro. Aprendeu muito de teorias para ensinar e era muito inteligente, mas só que ele não tinha a inteligência que realmente muda a nossa vida, que é a inteligência financeira. É tanto que o Robert, quando ele era criança, ele foi perguntar pro pai dele como ele fazia para ganhar dinheiro. Foi perguntar pro pai pobre dele, que era o pai biológico. Perguntou pro pai dele: pai, como eu faço para poder ganhar dinheiro? E o pai dele, sem saber responder, falou para ele: vai perguntar pro pai do Mike, que é, no caso da história, o pai rico. Pergunte pro pai do Mike, ele sabe como ganhar dinheiro. O pai dele só sabia trabalhar, mas não sabia ganhar dinheiro. Um amigo meu, alguns dias atrás, eu conversando com ele, ele falou assim: eu não aguento mais trabalhar tanto. O que eu fico vendo com isso, né? Eu falei para ele, como eu sempre falo, cara, se você tá trabalhando muito e não tá vendo dinheiro, alguma coisa tá errado. Você tem que tirar um tempo, parar um pouco e começar a prestar atenção, perceber o que tá acontecendo. Porque não é normal a pessoa trabalhar muito e não ver o dinheiro. Se a pessoa acha que isso é normal, se ela entrou nesse ciclo aos poucos e acaba achando isso normal, isso não é normal. Eu teve uma época da minha vida que eu trabalhei muito mesmo. Eu tava para ficar já louco. Era militar, eu tinha uma oficina de moto e eu entrei na faculdade. Foi quando eu meio que fiquei indignado, insatisfeito com a minha vida e falei: agora eu vou chutar o pau da barraca, vou sair da minha zona de conforto e vou tocar o louco aqui. Então eu trabalhava na minha oficina de moto quase a semana toda e aí eu trocava alguns plantões e no fim de semana, geralmente eu tava de plantão, porque as pessoas não gostam de trabalhar final de semana. Então era muito fácil eu trocar os meus plantões do meio da semana para eu conseguir ficar na oficina e para o serviço da PM no final de semana, que as pessoas não queriam trabalhar, a gente tinha essa troca de plantão e eu trabalhava meio de semana na oficina e trabalhava fim de semana na PM. Quando eu não conseguia trocar, eu trabalhava na PM, vamos supor, à noite, que tinha plantões de dia e plantões à noite, eu saía da PM à noite, saía às 7 da manhã, eu ia para casa, eu morava do lado da oficina, eu ia para casa, deitava, dormia até umas 9, eu tinha um funcionário, ele abria a loja às 8, dormia até umas 9, 9 e meia, e aí eu já levantava e já ia trabalhar. E nisso eu trabalhava o dia inteiro, à noite eu tinha que ir para a faculdade. Foi esse ciclo por uns 3 anos, até que a faculdade começou a exigir muito de mim e eu percebi que eu estava deixando muito de lado a minha oficina. Não deu para conciliar as duas coisas. E como eu já tenho meus objetivos bem definidos, eu tenho minhas metas de vida, então eu percebi que se eu continuasse daquela forma, eu não estava nem estudando direito e nem cuidando bem da minha oficina. Então eu decidi fechar a oficina, mas foram 3 anos bem assim, não vou dizer sacrificados, foram 3 anos de muito aprendizado, foram os 3 anos que eu acho que eu mais estudei em toda a minha vida. Foi 3 anos que mudaram realmente a minha mentalidade. Foi esse tempo que eu aprendi como fazer as coisas e como não fazer. Mas nessa época eu trabalhei muito e eu vivia como esse amigo meu. Trabalhava muito, mas eu não via dinheiro. Trabalhei muito e não via dinheiro. E aí, quando eu decidi fechar a oficina, eu comecei a perceber as coisas que eu fazia de errado. Hoje em dia eu já trabalho um pouco menos
menos, não muito menos, eu trabalho um pouco menos, e depois disso eu percebi um crescimento muito grande da minha vida. Eu melhorei muito depois que eu fechei a oficina, porque como algumas pessoas dizem aqui na minha região, quem trabalha muito esquece ou não tem tempo de ganhar dinheiro. Então, se você está trabalhando muito e não está ganhando dinheiro, alguma coisa está errada. Pare e pense aí na sua vida. Voltando aqui para a história do livro, ele também retrata, né? Já falei sobre a corrida dos ratos, já falei sobre os pensamentos de pessoas pobres e pessoas ricas. Quando fala sobre riqueza e pobreza, ele não está falando sobre condições financeiras propriamente ditas. É sobre pensamento, sobre hábito, sobre a vida que a pessoa leva, com hábitos de pessoas pobres e hábitos de pessoas ricas. A vida financeira, ela não é resumida somente em posses. Tem pessoas que são muito ricas que hoje em dia elas estão sem dinheiro, mas você percebe que os hábitos que ela tem, ela consegue trilhar esse caminho de sucesso. Um exemplo muito prático como é o pensamento que faz as pessoas ficarem ricas e ficarem pobres. É o seguinte, as pessoas que ganham na Mega Sena, a maioria das pessoas, 95% das pessoas que ganham na Mega Sena ou mais, elas ganham uma quantidade elevada de dinheiro, mas a mentalidade delas é de pobre. Elas não têm um conhecimento financeiro, não têm uma estrutura emocional para aguentar essa carga de dinheiro que ela ganha de uma vez só. E o que acontece? Pouco tempo depois, ela está pior do que ela estava antes, pois quem tem dinheiro consegue crédito e quem não tem não consegue. Então, quando ela não tinha dinheiro, ela não conseguia nenhum tipo de crédito. E agora, com muito dinheiro, ela além de ter o dinheiro dela, ela ainda consegue crédito. Então, quando ela cai, ela volta para pior do que ela era antes. Ela, com pouco tempo, está sem dinheiro de novo, porque ela não soube administrar aquele dinheiro que ela ganhou, por cima está endividado. Mas o que não mudou? A mentalidade dela não mudou, as habilidades dela não mudaram, ela não aprendeu algo novo, então ela acaba, em vez de tendo uma bênção, vamos dizer assim, a vida dela de ter ganhado aquele dinheiro da Mega Sena, acaba se tornando no fim uma maldição. Mas por quê? Por falta de inteligência financeira. E existem muitas pessoas que têm dinheiro, às vezes tem um problema financeiro, acontece algo catastrófico, elas perdem o dinheiro delas, mas logo elas ganham o dinheiro delas novamente. Elas estão falidas por um tempo, elas não são pessoas pobres, elas estão pobres por um tempo. Então, quando pessoas se referem em livros, em vídeos aqui no YouTube, aqui no livro, sobre riqueza e pobreza, não é questões financeiras, são questões de mentalidade pobre e mentalidade rica. E o livro aborda perfeitamente isso, porque o pai do Robert, ele não era aquele pessoa que ganhasse mal. Vamos comparar ele hoje é um professor de faculdade. Então ele tinha um salário razoável, mas ele não sabia como multiplicar esse salário, não sabia como fazer com que esse salário desse bem para ele e para a família dele. Pai rico, tinha pouco estudo, ele não tinha nem terminado o ensino médio, mas ele era um dos maiores comerciantes do Havaí. O livro cita que ele tinha esses tipos de conveniência, lojinhas de conveniência lá pelo Havaí. É tanto que quando o Robert vai perguntar pro pai do Mike sobre como ganhar dinheiro, ele oferece um trabalho para ele em uma dessas lojinhas aí de conveniência que ele tinha. Só que ele ia trabalhar e ele não ia receber. Com isso, ele, quando criança, já fica indignado. Como é que eu vou trabalhar e não vou receber? E ele junto coloca o Mike, que é o filho do pai rico. Coloca os dois, que são muito amigos, para trabalhar juntos e sem receber. E quando eles ficam indignados, eles procuram o pai rico para conversar. Na verdade, o Robert procura o pai rico para conversar e saber o porquê que ele não tá pagando o salário deles. E aí ele explica para ele, a partir do momento que você ganhar um salário, você vai ser um funcionário. E quando você é um funcionário, você não pensa em como crescer, não pensa em ser investidor. E aí vem outra abordagem do livro também muito interessante, que é não trabalhe pelo dinheiro. Trabalhe para poder resolver o problema de alguém, trabalhe para poder aprender. Ele diz que você tem que entrar em um trabalho e ficar enquanto você está crescendo, enquanto você está aprendendo. A partir do momento que aquele trabalho estiver estagnado, você não conseguir aprender mais nada ali, você tem que procurar um outro local para você ficar. Não apenas trabalhar pelo salário. Eu trabalho aqui pelo salário, mas trabalhar realmente por aprendizado. E muitas das vezes você trabalha e você não ganha muito dinheiro no começo, mas o aprendizado que você adquire dentro daquela empresa, vamos dar um exemplo, tem umas empresas de venda, de varejo aqui no Brasil muito grandes, que quando você entra lá para ser vendedor, eles te dão inúmeros cursos de vendas, ele te qualifica profissionalmente. Às vezes você entra para vender em uma loja pequena, você não vai ganhar muito, mas o conhecimento que essa empresa vai te proporcionar
ele é duradouro e é para você. O seu conhecimento ninguém pega de volta, né? Quando você entrega ali a sua carteira, entrega os seus materiais de trabalho, pede a demissão e vai embora, você não entrega o seu conhecimento que você adquiriu na empresa junto. Você apenas pega suas coisas e vai embora, e o seu conhecimento você leva junto. Que você pode usar para empreender, que você pode usar para abrir o seu próprio negócio, que você pode usar para ir para uma empresa que vai te pagar mais. Então, outra abordagem muito polêmica até do livro é: não trabalhe pelo dinheiro, mas trabalhe assim, pelo aprendizado que você pode ter. Olha, que eu super recomendo. Esse aqui foi o primeiro livro que eu li de desenvolvimento pessoal, de finanças, e é um livro muito bom, eu super recomendo. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser adquirir. Na verdade, ele é um manual, mentalidade pobre e mentalidade rica. Muito boa leitura, leitura super atual, apesar do livro ter sido escrito já, lançado a primeira edição há bastante tempo, mas existem princípios de vida, principalmente da vida financeira, que eles são imutáveis, né? Ele é o mesmo princípio de 3.000 anos atrás, 2.000 anos, 1.000 anos, 500 anos, 100 anos, do século passado, do ano passado, e eles vão continuar perdurando. Os princípios, eles não mudam, os princípios são sempre os mesmos. E quando você internalizar esse tipo de coisa, através da leitura, através de vídeos igual a esse, através do conhecimento, você vai com certeza começar a passar para o próximo nível de conhecimento. Então, compre este livro. Aqui também ele fala, quase que eu esqueço, uma parte muito interessante. Ele fala sobre ativos e passivos. Sobre você. Os ricos compram ativos e os pobres compram passivos. E os classe médias compram passivos pensando que é ativos. O que ele quer dizer com esses passivos e ativos? Então, basicamente, em resumo, ele quer dizer o quê? Que os ativos que você compra são coisas que vão trazer dinheiro para o seu bolso, vão trazer fluxo de caixa para você. E os passivos são aquelas coisas que vão tirar dinheiro do seu bolso, que vão levar o seu dinheiro embora. Vou fazer uma analogia rápida aqui. Você compra uma casa. Se essa casa ficar parada, ou for a casa que você mora, ou for, né, ela tem as suas despesas, tem IPTU, tem despesa com manutenção. Então, se ela for a casa que você mora, que você tem só despesa, ela é um passivo. Ela é a coisa que leva dinheiro do seu bolso. Agora, se essa casa não é a casa que você mora, é uma segunda casa que você tem, que você aluga, ela é um ativo, pois ela é um bem que você tem, que traz dinheiro para o seu bolso, que coloca dinheiro no caixa. Ele trata aqui as finanças pessoais como se fosse uma empresa, as coisas que levam dinheiro da empresa, as coisas que trazem dinheiro para a empresa. Ele ensina esse conceito muito bem nesse livro, e a partir do momento que você começar a distinguir o que é um ativo, o que é um passivo, você vai começar a mudar a sua mentalidade sobre compras, vai começar a mudar a sua mentalidade sobre as coisas que você adquire. Então, ativos e passivos é um assunto muito importante e muito interessante também que o livro aborda. Então, esse livro aqui, basicamente, as ideias centrais são a diferença entre mentalidade de pessoa pobre e mentalidade de pessoas ricas, as atitudes que uma pessoa pobre tem e que uma pessoa rica tem, ativos e passivos, para você não ficar adquirindo coisas que levam o seu dinheiro embora, e sim pensar em adquirir coisas que trazem dinheiro para o seu bolso, que trazem fluxo de caixa para você. Corrida dos ratos, ele fala muito bem também sobre essa corrida que você fica de trabalha, paga conta, trabalha, paga conta, trabalha, paga conta, e não trabalhar pelo dinheiro, e trabalhar sim pelo aprendizado. Pensar o que você pode aprender dentro dessa empresa, como você pode crescer no seu local de trabalho e ficar nele até o momento que você conseguir aprender tudo, absorver de conhecimento. A partir desse momento, esse trabalho já não vai ser mais tão expressivo e bom para você. Esse é o momento que você tem que se desligar, não ser apegado muito às coisas. Então, é um livro muito bom, ele vai mudar com certeza a sua mentalidade sobre investimentos, finanças, ativos, passivos e tudo mais. E quem gosta desse tipo de conteúdo, esse foi o review, vamos dizer, do livro Pai Rico, Pai Pobre. E te desejo uma boa leitura, adquira o livro, leia, dê de presente para quem você acha que precisa melhorar aí a vida financeira nesses próximos meses, próximos dias, meses e anos. Pessoal, era isso. Até a próxima. Se inscreve no canal, deixe seu like.